Rapaziada, e aí, vamos falar um pouquinho de Vasco? A torcida do Vasco que tá meio estressada aí, principalmente nos últimos jogos do Vasco. O Vasco que já tá há bastante tempo sem ganhar, se eu não me engano, eu vou verificar aqui pra vocês, mas se eu não me engano são mais de 5 jogos sem vencer e isso complica demais qualquer que seja o projeto de qualquer time. E o Vasco já está, por exemplo, a 1, 2, 3, 4, 5... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos sem vencer. O Vasco que teve uma semana muito conturbada, como a gente já noticiou aqui no nosso canal, torcedores foram a São Januário para poder cobrar tanto da diretoria, quanto dos jogadores e quanto do comando técnico do Vasco, porque as três coisas hoje não se encaixam, porque saiu nota até mesmo da 777 Parques, que é a SAF do Vasco, dizendo que o Vasco nunca teve um investimento de 100 milhões de euros, ou 100 milhões de reais, na verdade, para que ele pudesse exercer na manutenção do seu elenco. Isso foi a primeira vez que aconteceu, então eles acham que essa quantia ou este valor são os valores mais adequados e apropriados para poder montar o elenco, e que acreditam também que o elenco do Vasco, a maneira que foi formada, é um elenco que não vai e não tem nenhum risco, né, de cair. Eles acreditam que o comando técnico de Maurício Barbieri tem ainda o que enxugar desse elenco, e Maurício Barbieri vai sim conseguir tirar o Vasco dessa situação, coisa que a maioria dos torcedores não acreditam, até mesmo pelo que a gente vê em campo. Por exemplo, ontem o Vasco mais uma vez teve essa defesa vazada com 2 minutos de jogo. Uma defesa que tenta se defender numa linha de 5, onde não se encaixa, e os melhores momentos do Vasco é quando essa linha de 3 zagueiros que o Maurício Barbieri está insistindo em colocar, ela é desmontada, e o Vasco joga num 4-4-2, e aí fica melhor. Por quê? Porque preenche mais o meio campo, porque o Vasco hoje não tem um 10, e joga com 3 volantes, e o Alex Teixeira fazendo um segundo atacante misturado com o meia, que juntando os dois não dá um e ele não consegue render. Mas enfim, isso é uma história que eu já contei aqui e que está aí em outros diversos vídeos no nosso canal. E se você quiser estar por dentro de todos os assuntos e estar bem antenado sobre tudo, é só se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, e que você não fique mal informado, principalmente na questão do esporte e do Brasileirão, que é o único campeonato que hoje a gente tem aí para ver de alto nível, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aí, cara, ele insiste em Alex Teixeira. Alex Teixeira, como eu já disse, ele nunca foi 10 em lugar nenhum, e vale se ressaltar que quando ele saiu do Vasco jogando como um homem aberto pela direita para dar velocidade ao jogo, quando o Vasco subiu lá em 2009 da segunda divisão. Então, quer dizer, é uma equipe no qual ele, por exemplo, o Cocão não vinha jogando, aí ele tira o Galarza e coloca o Cocão. Acho que o Cocão tem mais qualidade do que o Galarza, porém é muito engraçado a gente pensar. Desde o princípio do ano, o Cocão sequer tinha oportunidade para poder jogar. O Cocão que veio do Náutico, que é um time de Série C hoje, e que lá não teve espaço, a diretoria do Vasco foi lá e fez a contratação do Cocão, trouxe o Cocão. Aí o Cocão foi. No jogo contra o Flamengo entrou bem, acertou o meio campo do Vasco, e ontem já foi titular. Mas a questão toda é, por que eu estou falando do Cocão? Porque o Maurício Barbieri ainda não conseguiu entender que quando ele joga com essa linha de 3 e ele tem a bola, ele avança os laterais, que ele coloca os laterais jogando como ala, o Vasco fica jogando com 2 linhas muito próximas à área do seu adversário. Você pode ver, ó, preste atenção em todos os gols que o Vasco tem tomado, simplesmente, é fato isso. O Vasco toma gol de contra-ataque, muitos gols de contra-ataque. Por quê? Porque quando ele coloca essa linha de 3 e ele avança esses laterais quando tem a bola, você olha que essa linha, 2 laterais, que seria a linha do meio campo, ela está muito próxima mesmo, à linha dos atacantes. E aí, quando você olha para trás e vê a sua zaga está lá, ó, super afastada, porque as 2 linhas que fazem o primeiro terço, a primeira e a segunda fase do campo para poder atacar, elas estão próximas e os zagueiros não estão. E aí, por exemplo, no jogo do Flamengo,
O Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, todos jogadores de muito talento que se deixarem esses caras jogarem, já fica difícil. Principalmente quando dão espaço para eles. Então, quer dizer, o Vasco toma gols de contra-ataque, e isso aconteceu também ontem no jogo contra o Inter, porque essas linhas do Vasco estão muito afastadas. Então o Vasco tem que entender, o Vasco não, o Barbieri tem que fazer o elenco entender como que ele quer jogar. Se ele quer jogar marcando atrás da linha da bola ou se ele quer jogar com pressão em cima do seu adversário. E ele precisa encostar essa linha de zaga junto ao seu restante do time, né? Porque a primeira e a segunda fase está jogando junta e a terceira fase, que é a fase dos zagueiros ali, que são os 3 zagueiros, ela fica totalmente afastada. E aí o Vasco fica com um buraco no meio de campo. E aí quando ele coloca o Cocão, que foi o que ele fez no jogo contra o Flamengo, faz parecer que o cara entrou super bem. Não que ele tenha entrado super bem, a questão é, faz parecer que era o cara que ele precisava para o time, mas não. É porque ele tirou um dos zagueiros e colocou mais um meio campo, e aí ele conseguiu, em tese, cobrir a lacuna e os espaços que tinham, entendeu? Então é muito difícil a gente falar hoje de Vasco, porque o Vasco hoje, com o Maurício Barbieri, sequer ele consegue passar a compreensão dos jogadores do que ele quer, se é que ele quer alguma coisa. Então ontem o Vasco mais uma vez foi vencido por 2-1, é o que eu costumo dizer. Foi um bom jogo do Vasco na fase construtiva ontem. Por quê? Porque o Vasco criou sim boas chances. O Ryan, que foi o cara que fez o gol do Vasco, foi um cara que deu muito trabalho para a defesa do Inter. Portanto, que fez o gol e teve mais outras 2 oportunidades que ele bateu de primeira. Infelizmente, ele não pegou tão bem na bola. Bola quicou, isolou e tal. Enfim, é apenas um jovem de 16 anos que a gente tem que ter sim paciência. Agora, com o Pedro Raul, não. Por que falar de Pedro Raul? Ele entra no jogo e aí tem um lance, graças a Deus que estava impedido. E isso inibe ele da responsabilidade. Mas teve um lance que foi um lance muito parecido também com o do Lautaro Martinez. Mas o Lautaro, né, chamou a responsabilidade, finalizou e não rolou a bola para o Lukaku. O Pedro Raul consegue ganhar do zagueiro, ele consegue ir à linha de fundo. E o Alex Teixeira entra no facão dentro da área, era só ele rolar. Aí ele deixa a bola sair para escanteio. Ou seja, cara, não tem cabimento, não tem mais. A torcida já não tem mais paciência. O Vasco já teve bons e grandes atacantes. E quem é torcedor do Vasco ao longo de toda a história, pelo menos desde o princípio ali dos anos 2000, sabe, entende que o Pedro Raul ele está muito abaixo, tecnicamente, psicologicamente e tudo que tem. Ele está abaixo. Ah, mas fez gol no Goiás. Pô, desculpa, eu vi o Campeonato Goiano esse ano. Se não fizer gol no Campeonato Goiano, ele não vai fazer gol em lugar algum, mas ele foi vice-artilheiro do Brasileiro. Ok, o Goiás sempre foi assim. O Goiás sempre jogou para os seus centroavantes. Mas você jogar no Goiás não é a mesma coisa, não tem a mesma proporcionalidade de você jogar no Vasco. Então, assim, é complicado demais. Acho que o Vasco tem que rever, principalmente a SAF do Vasco tem que rever os seus conceitos, principalmente quando a gente fala em contratações. Porque com o time que tá, não dá. Ah, a gente vai esperar aí a janela porque o Vasco vai contratar. E dentro dessa janela aí a gente acha que a gente vai conseguir suprir as lacunas que a equipe tem. E a gente acredita no trabalho do Maurício Barbieri. Sim, é um bom treinador. Mas ele não é um cara que tem a bagagem suficiente para poder estar ali à frente de um comando técnico do Vasco, de um Flamengo como ele esteve. Você fazer o trabalho que ele fez no Bragantino é muito ok. Por quê? Porque o Bragantino não tem a cobrança que esses outros times têm. Então, eu acho que o Vasco tem que sim rever esses conceitos e trazer jogadores. Não, é isso que também irrita muito a torcida. Porque quando o Vasco olha para o mercado olha para um mercado secundário, onde, que, por exemplo, o Serginho, quem viu o Serginho jogar? Tá entendendo? O Vasco poderia ter tentado mais o Bruno Henrique. O Vasco sondou, fez uma proposta e só parou nisso. Não faz o esforço, entendeu? Ah, jogador de 33 anos, não tá mais dentro do perfil que o Vasco quer. Tá, pra mim, o perfil que o Vasco tem que se adequar é o perfil de ser campeão de novo, é o perfil de se acostumar de novo a vencer jogos. Mas, enfim, eu acho que o Vasco, ontem, resumindo, fez
um bom jogo na fase construtiva, no último terço do campo, porém tem que acertar e muito ainda o seu último terço final. E isso vale muito da confusão que o Barbieri faz. Para finalizar, eu vou te dar um exemplo. O Barbieri, o Cabaço se machuca. Ele se machuca. Aí ele pede para sair. O Vasco já está perdendo o jogo de 2-1. E o Vasco está em um melhor momento, voltou o melhor no segundo tempo. Ao invés do Barbieri já pegar o Peck e colocar no lugar do Cabaço, agora isso entrando na minha cabeça, entrar no lugar do Cabaço, o que ele faz? Não, ele entra com o Robson Bambu e continua com os 3 zagueiros. Passa-se 5 minutos, o que ele faz? Ele tira o Zé Gabriel, acho que é o nome do zagueiro do Vasco, que ele colocou, estava bem, para deixar o Robson Bambu, que no primeiro lance dele no jogo ele quase entregou mais um gol para o Internacional, que não vive um bom momento técnico, que não tem confiança para poder jogar, não tem psicológico para jogar no Vasco e não é jogador da qualidade do nível do Vasco. E aí ele deixa um cara, tira o zagueiro mais firme que ele tem, né? Ou o segundo mais firme, que o Léo Pelé também fez uma boa partida, e deixa um Robson Bambu para poder colocar o Gabriel Peck. E aí depois o que ele faz? Na mesma substituição, ele tira o Ryan e coloca um outro atacante que é aberto, né, pela lateral. E não tira o Alex Teixeira, que estava mal o jogo inteiro e errando tudo. Então quer dizer, ele precisa entender primeiro quais são os conceitos dele e aonde que ele quer chegar para depois, sim, ele conseguir acertar o time do Vasco. Mas enfim, Vasco perdeu mais um jogo, a torcida está pressionando, mas disse que iria apoiar o time até o próximo jogo, que seria o jogo contra o Goiás, que é no dia 22, às 8 horas da noite em São Januário. E se o Vasco não ganhar, vale se ressaltar que jogar contra um Goiás, principalmente em São Januário, precisando dos pontos, já que o Vasco só tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro, é o Vasco entender que é um jogo de briga direta para não ir ou ficar na zona da degola. Então é sobre isso, espero que você tenha gostado. Inscreva, compartilhe aí o máximo que você puder, comente também sobre o que você acha desse momento do Vasco, se você acha que esse conteúdo foi de valia e de valor, tá? Obrigado pela participação, até a próxima.